De um lado, Kroos, Modric, Casemiro, Vini Júnior, Rodrigo e Benzema. E sustentando essa seleção estava Courtois embaixo das traves, que tinha um objetivo: parar o ataque mais potente da Europa. Klopp transformou a frente com Salah, Mané, Luiz Dias e Firmino em uma máquina. 30 gols em 12 jogos naquela competição. No comando dos merengues estava Ancelotti, que conseguiu levar o clube de volta ao topo da Europa. Mas isso não aconteceria sem uma das maiores atuações em uma final de Champions League. O dia que Thibaut Courtois se transformou em um polvo e sentou na mesa dos melhores goleiros da história. Como a maioria dos jogadores, Courtois não queria ser goleiro. Vindo de uma família de atletas de vôlei, chegou a praticar o esporte, mas trocou a rede pelas traves aos 7 anos. No começo, jogava como lateral esquerdo do Bilzen, time da cidade na Bélgica, mas a mudança de posição aconteceu quando chegou à base do Genk, um dos maiores clubes do país. Em um torneio na Alemanha, seu treinador resolveu experimentar o lateral entre as traves, e Courtois foi eleito o melhor jogador da competição. E assim começou a jornada de um dos melhores da história. Com 16 anos fez sua estreia no time principal do Genk, e em 2011 foi promovido a titular, ajudando o clube a ganhar o campeonato belga pela primeira vez em 9 anos. Os gigantes europeus começaram a ficar de olho nesse jovem goleiro com muito potencial, e quem garantiu a contratação foi o Chelsea. Mas quando chegou na Inglaterra, com 20 anos, o titular era simplesmente o lendário Petr Cech. Sem espaço no time titular pela concorrência, Courtois foi emprestado para o Atlético de Madrid. O que era para ser um simples empréstimo de uma temporada se transformou em uma história de títulos, amor, milagres, mas no fim, ódio extremo. Courtois tomou a posição de titular nas primeiras rodadas da La Liga de 2011. Sob o comando de Diego Simeone, o goleiro ajudou o Atleti a acabar com a hegemonia de Real e Barça na Espanha. Foi uma época de conquistas e troféus no Vicente Calderón. No primeiro ano conquistou a Liga Europa. Em seguida foi a vez da Supercopa da Europa 2012, com uma goleada contra, adivinha? O Chelsea. 4-1 em um show do Falcão. Também levantou a Copa do Rei, vencendo o Real Madrid na final. E na última temporada no Atlético, ajudou o clube a vencer a La Liga pela primeira vez em 18 anos. Ainda foram por uma final de Champions, mas os rivais merengues levaram a melhor. Naquele jogo onde a equipe do Simeone colapsou na prorrogação. Pra fechar o caixão, pé direito, gol! Cristiano Ronaldo pro Real Madrid, campeão da Champions! O belga também faturou o prêmio por 2 anos seguidos, o troféu Zamora, dado para o melhor goleiro da Espanha. Courtois saiu de Madrid sendo ídolo de um lado da cidade. Uma história de amor que ninguém imaginava que em pouco tempo acabaria. Mas isso eu já te conto. O goleiro voltou para o Chelsea, onde enfim conquistou a titularidade do lendário Petr Cech. Nos Blues foi 2 vezes campeão da Premier League. Em 2018 vai para sua segunda Copa do Mundo com a seleção belga. E se até aquela altura algum brasileiro não conhecia o Courtois, com certeza passou a conhecer. Naquelas quartas de final pegou absolutamente tudo e eliminou a nossa seleção brasileira. Quando o futebol de clubes voltou, seu destino não era mais a Inglaterra. Por 37 milhões de euros, Courtois jogava fora sua história com o Atlético de Madrid para defender o Real. A reação do outro lado da cidade obviamente não foi nada amigável. Os torcedores do Atlético se sentiram traídos pelo goleiro. Defender as cores do rival é algo imperdoável. A placa de Courtois na calçada da fama do Atlético foi vandalizada no dia seguinte ao anúncio. E volta e meia ela ainda precisa passar por uma limpeza, principalmente quando os times se enfrentam em algum clássico. Na sua primeira temporada, dividiu a titularidade com o goleiro Navas, que já tinha 3 Champions League conquistadas com o Real. Mas a partir da temporada seguinte, tomou o posto e não saiu mais. Em 2021, já tinha 100 partidas só pelo Campeonato Espanhol e renovou por mais 5 temporadas com o Real com uma promessa: a Liga dos Campeões da Europa. Até aquele momento, os merengues de Courtois não viviam uma boa fase na maior competição de clubes do mundo. 2018-19, eliminados para o Ajax nas oitavas, tomando 4-1. Em seguida, eliminados para o City, também nas oitavas. E na terceira Champions do Courtois pelo Real, haviam sido derrotados pelo Chelsea na semi, ou seja, o campeonato de 2021-22 apareceu como a grande oportunidade, a chance do Real Madrid voltar ao topo, do técnico Ancelotti se consolidar de novo entre os maiores do futebol mundial e de Courtois finalmente realizar o seu sonho.
Na fase de grupos, o Real passou com tranquilidade num grupo com o Inter de Milão, Sheriff e Shakhtar Donetsk, tendo apenas um tropeço para o Sheriff da Moldávia, em pleno Santiago Bernabéu. As histórias são escritas das maneiras mais inesperadas, quando as oportunidades aparecem. Sem oportunidades, sem histórias lindas para serem escritas. O mata-mata, pelo contrário, foi cheio de tropeços. Daqueles típicos confrontos que o Real só passa por ser Real. Nas oitavas, perdeu de 1-0 para o PSG na França, mas reverteu o placar na Espanha, vencendo por 3-1 com impressionantes 3 gols de Karim Benzema em 17 minutos. Nossa Senhora! Benzema! Pra entrar pra história! O Chelsea foi o adversário das quartas. O ex-clube de Courtois perdeu por 3-1 em casa. Na volta, abriu 3-0 que daria a classificação, mas Rodrigo descontou no finalzinho. Levou o jogo para a prorrogação e Benzema foi decisivo para garantir a classificação nas semis. Mais um adversário inglês pela frente, o Manchester City de Guardiola. O jogo de ida foi simplesmente um dos mais absurdos da história desse esporte. 4-3 para o City na Inglaterra, com mais 2 gols de Benzema, que estava simplesmente on fire, voando na competição. O jogo de volta foi outro espetáculo. Mahrez fez 1-0 aos 73 minutos, e a cada virada do ponteiro, a classificação ficava mais próxima. Havia uma diferença de 2 gols para o City naquele momento, mas, como dizem, 90 minutos no Bernabéu são muito longos. Ancelotti fez uma substituição que pareceu insana. Tirou Toni Kroos do meio-campo para ganhar mais velocidade no ataque com Rodrigo. Quem duvidou do italiano calou a boca. Aos 90 minutos, o Raio empata. O Real ainda precisava de mais um gol. Menos de 2 minutos depois, ele vem de novo. Rodrigo marca o segundo e leva o jogo para a prorrogação. Olha o Raio aí! Rodrigo de novo! Os reis da Europa precisam ser respeitados! E o gol salvador do Real só podia vir de um homem, Karim Benzema. Do Madrid! Essa Champions foi simplesmente absurda. Todo jogo do Real parecia roteirizado. O time fazia o que precisava para não ser eliminado, sempre nos minutos finais. Apesar dos gols salvadores do atacante, o melhor em campo da partida pelo UEFA foi o goleiro Courtois. O belga fez 8 defesas na partida e salvou o Real de perder as chances da classificação. Durante toda a competição, se Benzema, Rodrigo e Vini tiveram a possibilidade de decidir lá na frente, é porque durante os 90 minutos tinha um paredão segurando tudo lá atrás. O adversário na grande final foi o Liverpool de Jürgen Klopp. A reedição do confronto de 2018, que terminou com o Real Madrid campeão. Nesse último jogo, um goleiro foi protagonista, mas pelos piores motivos possíveis. Karius, goleiro do Liverpool, cometeu 2 falhas, que depois se descobriu que foi por conta de uma concussão nos primeiros minutos do jogo. Com certeza esse episódio passou pela cabeça dos goleiros em campo. Courtois e Alisson, 2 dos melhores goleiros do mundo, mas que pelo histórico do jogo entravam com esse fantasma no gramado. Para Courtois, sem dúvidas, havia outra lembrança na cabeça. Há 8 anos ele estava do outro lado. Um erro fatal nos últimos minutos do jogo levou um quase título para a prorrogação. O Atlético perdeu o controle mental e deixou o Real terminar aquele jogo goleando. Do outro lado, o Liverpool tinha um ataque absurdo. Sadio Mané, Luiz Dias e simplesmente Mohamed Salah. A equipe de Klopp possuía o melhor ataque da competição. Havia feito 30 gols em 12 jogos na Champions. Já na Premier League, estava em segundo, só atrás do City. Os Reds terminaram aquela competição com 92 pontos e com 94 gols em 38 jogos. Já o Real apresentava uma defesa pouco preparada que se mostrava insegura. Enfrentando esse poder de ataque, era óbvio que o Courtois seria obrigado a estar em um dia muito inspirado. Com 15 minutos, Arnold entrou na área e cruzou para Salah, que bateu desequilibrado, mas no cantinho. Courtois teve reação rápida e fez a grande defesa. E a pressão do Liverpool continuou. Thiago chuta, mas pega mal na bola. Aos 20 minutos foi a vez de Mané. O atacante entrou na área e deu um chute forte no cantinho do belga.
Mais uma vez, Courtois foi extremamente rápido para pular no cantinho e fazer o suficiente para desviar a bola na trave. E honestamente, nesses primeiros 2 lances, Courtois já mostrou que além de ser um baita goleiro, também é um monstro, uma aberração física. Com 2 metros de altura, se espera menos agilidade, mas o goleiro se estica e movimenta seu corpo como se fosse um ginasta de 1,60 m. Só de assistir a velocidade da reação, já é difícil até de entender como fisicamente ele consegue isso. A blitz do Liverpool continuou com o Salah. Primeiro, uma cabeçada que foi no meio do gol, com tranquilidade. Aos 40, Henderson arrisca de fora da área, mas o belga desta vez tirou com o olho. Grandes goleiros andam de mão dadas com a sorte. Em seguida, com o erro do Alisson, o Real Madrid abre o placar. A sorte do brasileiro que estava impedido. Antes de eu te contar como foi o segundo tempo, vale dizer, meu nome é Neto e você está no canal Gol Perdido. Para mais histórias perdidas como essa, se inscreve aí. Também quero agradecer a vocês, porque nos últimos tempos as visualizações aqui do canal só crescem e eu tô feliz. Valeu, tamo junto. Bora falar da segunda etapa. Logo no começo, Casemiro toca para Valverde, que arrisca o chute cruzado. Vinícius chega na bola e marca 1-0 para os merengues. Um gol heróico do brasileiro que tinha apenas 21 anos. Gol! Vinícius Júnior! Vinícius Júnior pro Real Madrid! Mas nada estava decidido, meus amigos. Salah arriscou de longe e o Courtois se esticou todo para fazer a defesa de pulso. Mais uma defesa incrível do belga. 5 minutos depois, a bola sobrou para o Salah novamente, depois de uma disputa aérea na área. Courtois foi de uma trave a outra, rapidamente fez a defesa com a panturrilha. Mas o Liverpool seguiu insistindo. Uma finalização de longe do egípcio acabou se transformando em um passe. Diogo Jota desviou de primeira, mas a bola ficou mais fraca do que o esperado e o goleiro afastou. Faltando menos de 10 minutos para o fim, a chance derradeira de Salah. Ganhou na velocidade do Mendy e bateu a queima-roupa. Courtois não se desesperou para sair nos pés do atacante, esperou parado quase em cima da linha e quando a finalização veio, usou toda a sua envergadura para mandar a bola para escanteio. Courtois de novo! Tá difícil, hein? De novo! Thibaut Courtois! Que espetáculo de goleiro! Os jogadores do Real comemoraram como se fosse mais um gol, um agradecimento, um alívio por ter um goleiro tão absurdo. Enquanto Salah bateu enfurecido no chão sem acreditar no que estava presenciando naquela noite em solo francês. E senhoras e senhores, essa foi a grande defesa da partida. Ali o mundo percebeu que os jogadores de vermelho poderiam finalizar a noite toda. O Courtois não ia deixar a bola passar. Tudo o que ele precisasse fazer, ele faria. Dito isso, uma coisa é certa. Provavelmente o Salah perdeu muitas noites de sono tendo pesadelos com o gigante belga. Já lá na frente bastou uma chance para o Real garantir o título. Valverde encontrou Vini dentro da área que com um gol aberto mandou a bola para dentro. Real Madrid mais uma vez campeão da Champions League. O 14º título, mas dessa vez um goleiro como protagonista. Tá louco, a gente falou. Tipo assim, o Vini fez o gol, a gente deu parabéns pro Vini, mas a gente fala, até o Vini mesmo fala. O Courtois ganhou o jogo sozinho, tipo, se não fosse ele, mano, esquece. A partida terminou com 24 finalizações do Liverpool e 4 do Real. No gols esperados, 2.19 dos ingleses e 0.39 dos espanhóis. Mas no número que vale, 1-0 para Madrid e mais uma Champions conquistada. Sem surpresas, o melhor jogador em campo na final foi Courtois com uma nota 9.5, mas principalmente com seu nome cravado na história, com uma das maiores atuações individuais de um jogador na final da maior competição de clubes do mundo. Além disso, ele fez o maior número de defesas da história de um goleiro em uma final de Champions. E qualquer jogador com a camisa do Real Madrid em uma única partida. Do outro lado ficou a frustração. Mesmo tendo feito um jogo muito melhor que o da final em 2018, mais uma vez os Reds perderam. Depois de ter deixado o Liverpool, Klopp colocou para fora todas as mágoas com o goleiro belga. Jogamos esse jogo e chutamos a cada 3 minutos para o gol deles. Mas o goleiro deles tem 12 mãos. E então eles marcaram aquele gol. Outros caras estiveram na posição errada 23 vezes e não os punimos. Isso não tem nada a ver com a defesa deles. Era aquele filho da do Courtois. Depois do jogo, o goleiro do Real não desperdiçou a chance de dar uma alfinetada no seu ex-clube, o Atlético. Em toda a minha vida, vi o Real Madrid ganhar.
Então agora estou do lado certo da história, disse em entrevista depois do jogo. Essa declaração obviamente não pegou bem do outro lado da cidade, e se o ódio contra o goleiro já era grande, depois desse dia só aumentou. Courtois oficialmente se tornou a persona non grata no Wanda Metropolitano. Em todo jogo, entra sob o som de vaias da torcida rival. No primeiro reencontro entre os dois após o título, passou o primeiro tempo de frente para a organizada, ouvindo gritos de mercenário. Respondeu apontando para a tatuagem que fez em homenagem à taça. Vale lembrar, Courtois foi o goleiro com mais defesas daquela Champions, e isso não é comum. O time campeão geralmente não tem o goleiro que faz mais defesas, até porque defesa sólida não permite os adversários chegarem tanto no gol. Mas desta vez foi diferente. Courtois quebrou esse paradigma. Depois dessa atuação, obviamente foi escolhido o melhor goleiro do mundo naquele ano, pela premiação da Bola de Ouro. Desde então já conquistou mais uma Champions, além de 3 La Liga, uma Copa do Rei e 2 Supercopa da Espanha. Para o melhor time do mundo, o melhor goleiro do planeta. Com Courtois em campo, nenhum torcedor do Real Madrid fica preocupado. Muitos odeiam Courtois por ele ter feito o que fez em 2018, mas na minha opinião, 2022 doeu muito mais. E nós fizemos um vídeo, como o Brasil entregou a Copa em 4 minutos. É um conteúdo contando a história do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Se gostou desse, provavelmente vai curtir esse aqui.